Graça e paz, meus irmãos. Preparados? Vamos para mais um momento de devocional. Tome sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Vamos ao texto? Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Amados irmãos, o livro de Deuteronômio é um discurso final de Moisés ao povo de Israel, pouco antes deles entrarem na terra prometida. Eles estavam nas planícies de Moabe, a geração que saiu do Egito havia morrido no deserto e uma nova geração estava prestes a entrar em Canaã. Ou seja, Moisés está relembrando e reafirmando a lei. Relembrando uma lei para um povo que vai viver sem ele. Esse versículo surge como um alerta de transição. Vocês vão entrar em uma terra cheia de influências, não distorçam aquilo que Deus já revelou. E como é importante fazer isso que Moisés fez: relembrar, trazer novamente à memória aquilo que Deus já falou. Isso é muito importante. Esse exercício de relembrar, esse exercício de reafirmar. Há pessoas que digam: o culto de vocês é só isso? É sempre isso? Vocês cantam, leem a palavra, oram e vão para casa? Sim, o nosso culto é isso. Foi isso que Paulo nos disse. Um tem cânticos espirituais, o outro tem salmo. E o mais importante, no momento do culto, nós relembramos e reafirmamos aquilo que o Senhor já disse sobre nós. Nós relembramos, nós reafirmamos aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Sobre o contexto literário imediato, o capítulo 4 de Deuteronômio, ele faz parte de uma sessão onde Moisés, no verso 1, chama o povo à obediência. No verso 2, ele dá o alerta: não acrescentar nem diminuir. No verso 3, ele lembra o que aconteceu com quem foi infiel em Baal Peor. E do verso 6 ao verso 8, ele exalta a sabedoria da lei diante das nações. Então o verso 2 não está isolado. Ele é um ponto central de uma exortação à fidelidade total. Aqui está o coração do texto. A palavra de Deus, amados, é completa. Deus já revelou o necessário para a vida do povo. Não precisa de ajustes humanos. É claro que quando eu digo ajustes humanos, isso não está querendo dizer que o texto não precisa obedecer regras hermenêuticas exegéticas. Como, por exemplo, levar em consideração o contexto a qual ele foi escrito, para quem ele foi escrito, em qual época ele foi escrito. Ter em mente que o texto, a palavra do Senhor está completa, não é ignorar regras de exegese e hermenêutica. Por que isso? Porque o homem, ele tem tendência a distorcer. É por isso que Moisés fala sobre acrescentar e também fala sobre diminuir. Porque nós podemos errar ao acrescentar e também ao diminuir. Aliás, esta é uma forma de identificarmos uma seita. Porque a seita, o que ela faz? Ela acrescenta coisas à palavra do Senhor e ora ela diminui. Ou seja, como identificar uma seita? É quando ela diz que a palavra por si só não é suficiente. Que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Então você precisa fazer isso, você precisa circuncidar, você precisa fazer tal ritual, você precisa ler determinado livro. Está acrescentando. E o inverso também é verdadeiro. Porque quando acrescentamos, vem a religiosidade, vem o legalismo, vem tradições humanas
que foi o que Paulo estava lutando junto às primeiras igrejas. E também o diminuir, porque quando você diminui, você relativiza. Isso leva a uma desobediência seletiva. E aqui, obediência é vista na aliança, não na opinião. Israel não era livre para reinterpretar o que Deus estava dizendo. Eles estavam em aliança com ele. E por que esse alerta era tão importante para o povo de Israel? Porque Israel estava entrando em Canaã, uma terra cheia de idolatria, cheia de práticas pagãs, cheia de costumes culturais fortes. Então o risco era misturar a palavra de Deus com outras influências. Esse versículo é basicamente Deus dizendo, amados, não secretizem, não adaptem, ou seja, não negociem. Isso é muito importante. A mensagem aqui é direta, é profunda. Deus não quer uma palavra adaptada, Ele quer uma palavra obedecida. E torno a dizer, isso é próprio do ser humano, adaptar. No nosso dia a dia, existe uma tendência muito sutil, acrescentar. Quando tentamos melhorar, o que Deus disse, adaptar o que o Senhor disse à nossa vontade, fazer a exegese, que é colocar a minha visão, colocar a minha vontade no texto. O texto não está falando nada disso, mas eu coloco a minha vontade nele, ainda legitimo através da palavra do Senhor. E o inverso, torna a dizer, também é verdadeiro, o perigo de nós diminuirmos quando nós ignoramos partes difíceis, partes complexas, partes que nos convidam a mudar, exigências, partes do textos bíblicos que são desconfortáveis, mas a lição é prática, viver com fidelidade aquilo que Deus já revelou, sem distorcer, sem negociar, sem relativizar. Isso fala de integridade espiritual. Amados, não é sobre conhecer mais, mas é sobre obedecer com sinceridade o que já foi revelado. Agora, de que forma nós podemos aplicar esse texto? Hoje nós podemos nos perguntar: estou obedecendo a palavra como ela é ou como eu gostaria que fosse? E o que mais nós vemos hoje são púlpitos diminuindo e acrescentando coisas à palavra do Senhor para massagear o ego. Quem, amados, gosta de ouvir palavras difíceis? Aqui o povo de Israel estava ouvindo palavras difíceis, mas essas palavras difíceis iriam preparar aquele povo para uma terra nova. Eram palavras difíceis que iriam fazer com que aquele povo não se perdesse. E a igreja não foi feita para pregar algo que venha afagar o mundo. A igreja não veio pregar palavras que venham em conformidade com o mundo. A igreja foi feita para pregar uma palavra de salvação para o mundo. Por mais que ela doa, por mais que seja difícil, por mais que dê comichão ao ouvido de quem ouve. Então, a pergunta é clara. Será que eu estou obedecendo como ela é ou como eu gostaria que ela fosse? Outro ponto, tenho ignorado áreas que Deus já tratou comigo? Porque quando Deus já falou e você não obedece, precisa relembrar. É necessário que alguém venha te relembrar do que Deus já falou. Mais um ponto, estou sendo fiel no simples ou buscando justificativas para não viver o que já sei? E por várias vezes nos textos bíblicos nós vemos um Pai, um Deus zeloso que nos relembra, um Deus que repete, um Deus que por várias vezes nos ensina aquilo que Ele já havia nos ensinado. Um passo prático é: escolha um ensinamento claro das Escrituras. E aí tem ensinamentos diversos: perdão, verdade, pureza, amor ao próximo. E viva isso hoje sem adaptação. Vamos procurar viver isso, amados. Porque a palavra do Senhor, ela é apta para ensinar, para redarguir.
Da palavra do Senhor nós encontramos tudo o que a nossa alma necessita, tudo o que um servo do Senhor necessita para não andar confundido. Provérbios capítulo 30, versículo 6. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Apocalipse capítulo 22, do versículo 18 ao 19. Um alerta sério sobre não acrescentar nem tirar da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E João capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, sem acrescentar, sem diminuir, tal como ela é. Fidelidade à palavra, amados, é mais importante do que criatividade espiritual. Deus não procura quem reinventa a verdade, mas quem vive a verdade. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que todos os dias, ó Deus, está à disposição. Obrigado, pois nela nós encontramos tudo que a nossa alma necessita, mesmo que não entendemos ainda isso, nós somos carentes, necessitados da tua palavra. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a vivê-la de forma séria, reta, sem acrescentar, para que ela venha caber no nosso estilo de vida, mas que a tua palavra mude o nosso estilo de vida, que nós não precisemos, ó Pai, diminuir nada nela, porque ela é suficiente, ó Pai, para nos salvar, para nos ensinar, para nos exortar. É o que nós oramos, é o que agradecemos. No nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. E até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.